Eu não sei muito bem o porquê, mas eu não embarquei na onda de Shingeki no Kyojin na época do auge. Essa obra, que foi uma das mais populares da década passada, chegando até mesmo a furar a bolha dos otaku, simplesmente foi passando despercebida por mim. Eu acho que a primeira vez que ouvi falar dela foi já em 2015, anos depois de ter estourado, e mesmo assim não dei muita importância, preferindo dar atenção a Dragon Ball Super. Às vezes a gente dá umas bolas fora dessa. E o tempo foi passando e eu nunca ia atrás de ler ou assistir Attack on Titan. Ao final, como sabemos, a obra caiu em desgraça porque a galera odiou o modo como ela terminou. Então talvez hoje em dia as pessoas não mais a recomendem com tanto entusiasmo quanto outrora. Eu não faço ideia de como Shingeki terminou e nem por que as pessoas se irritaram tanto. E essa é uma questão para outro momento. Hoje, novamente atendendo a pedidos de inscritos, finalmente adentro no mundo de Attack on Titan, analisando apenas os 13 primeiros episódios do anime, que cobrem os 3 primeiros arcos do mangá. Basicamente eu fui até a parte na qual Levi aceita o Eren na tropa de exploração. Vamos a isso então. 2 foram os principais fatores positivos que eu identifiquei nesse forte começo de Shingeki no Kyojin. Em primeiro lugar, o autor dessa obra é um grande contador de histórias. E em segundo lugar, o Isayama é um verdadeiro mestre na arte de estruturar as cenas mais grandiosas do seu mangá, utilizando com habilidade os beats do roteiro, passando a emoção que ele deseja ao público. Vamos com uma coisa de cada vez. Um fator que faz com que o leitor/espectador de primeira viagem em Attack on Titan fique logo interessado nessa série é a habilidade que o autor tem de deixar seu público sempre interessado em saber o que vem a seguir. Por um completo acaso do destino, eu estou lendo um livro chamado Aspects of the Novel, do grande escritor E.M. Forster, no qual ele analisa os componentes básicos de um romance literário. O primeiro ponto que ele logo destaca é aquilo que ele chama de história, que é definida como a sucessão de eventos dentro de uma obra. O roteiro para esse autor é outra coisa que eu ainda não sei o que é, porque ainda não cheguei nessa parte do livro, mas eu desconfio que são os elementos que o autor usa para interligar os eventos. Mas a história para Forster é a sucessão dos eventos em si. É o acontecimento X que se segue ao Y, que se segue ao Z e etc. Dessa forma, ele indica que a marca de um grande contador de histórias é justamente a sua capacidade de manter seu leitor sempre interessado no próximo evento. Ele constrói sua obra de maneira a manter o público hipnotizado por aquela sucessão de acontecimentos e com grande curiosidade para ver onde tudo aquilo vai dar. Essa habilidade o Isayama possui. Desde o início de Shingeki, ele já está lá usando truques e artifícios para nos gerar expectativas quanto ao desenrolar dos fatos. A primeiríssima cena da obra, tanto no anime quanto no mangá, é a demonstração da invasão da cidade por parte de um titã, uma cena de grande impacto. Como nós ainda não sabemos nada acerca daquela história, essa cena nos pega pela curiosidade. O que é aquele gigante? Por que as pessoas moram em lugares cercados por grandes muros, etc. Logo em seguida, o autor volta um pouco e nos introduz aos elementos básicos de Attack on Titan. Assim é que ficamos sabendo quem são os protagonistas da história, como eles vivem, recebemos as primeiras informações acerca dos titãs e tudo mais. Ao final do capítulo/episódio, ele retoma a cena da invasão, só que ela agora tem outro contorno para o público. O que antes nos prendia pela pura curiosidade de entender o que estava acontecendo, agora nos prende pela apreensão. Agora nós sabemos quem são os titãs, o perigo que representam e a batalha que travam contra a humanidade. Agora nós queremos continuar vendo a história porque queremos saber que tipo de impacto aquele acontecimento, o da invasão, terá na já combalida humanidade. E assim o Isayama vai seguindo, sempre colocando elementos que nos deixam com vontade de continuar lendo ou assistindo sua obra. Então nós vemos uma segunda invasão de titãs, agora depois que os protagonistas já receberam treinamento militar, e ficamos curiosos então para ver se o resultado será diferente. Vemos o Eren em tese morrer, vemos um titã que aparece do nada, mas que tem o estranho comportamento de atacar os outros titãs, vemos a revelação de que esse titã é o próprio Eren que achávamos que tinha morrido, vemos os protagonistas quase serem executados por conta disso, e por fim vemos o Eren ser recrutado para a tropa de exploração, que sempre foi seu objetivo. Além disso tudo, ainda temos um mistério envolvendo a chave do porão, que também nos faz criar expectativas. Então repare que a todo tempo alguma coisa acontece na trama de Shingeki no Kyojin que nos desperta a curiosidade, que nos faz querer ver o que acontece a seguir, de forma que dá para dizer que o Isayama é um grande contador de histórias, segundo a definição anteriormente explicada. Ele nunca deixa a peteca cair e vai mantendo a audiência magnetizada no que ele está mostrando. O outro fator que me chamou positivamente a
atenção em Attack on Titan é o modo como as grandes cenas, as cenas de peso dramático, são conduzidas. Aqui também é necessário uma grande quantidade de habilidade de escrita para que cada cena seja construída de maneira a levar a emoção desejada ao público. No primeiro momento, o Isayama gosta de apelar ao contraste para causar choque no leitor. Destaco aqui duas cenas específicas para ilustrar meu ponto. A primeira é aquela na qual vemos a tropa de exploração voltar à cidade, logo ali nas primeiras páginas, ou primeiros minutos no caso do anime. Imediatamente antes dessa cena, nós estamos vendo o Eren exaltando as virtudes da tropa de exploração e entrando em discussões com outros personagens por conta disso. Ele tá lá dizendo que a humanidade tem que fazer alguma coisa, que não pode ficar só de braços cruzados, só se escondendo, etc. Aí a Mikasa o critica por querer entrar na linha de frente nesse combate contra os titãs, e então vem a cena. O Eren a interrompe e diz que os heróis da tropa de exploração estão chegando. Quando eles entram na cidade, porém, o que se vê é o exato oposto. Dos 100 que saíram na expedição, apenas 20 voltaram e quase todos gravemente feridos. Para tornar tudo ainda mais dramático, o autor coloca a mãe de um deles para perguntar por seu filho, apenas para receber a resposta de que ele morreu em batalha e que o único resto mortal encontrado foi um de seus braços. Para piorar, é dito que todo esse morticínio foi em vão, já que nada foi descoberto acerca dos titãs. Esse contraste seco e imediato entre a empolgação do Eren e a crua realidade é uma técnica usada para mostrar ao leitor a terrível situação pela qual passa a humanidade. Longe de ter algum heroísmo naquela batalha, os humanos estão sofrendo derrota atrás de derrota e não parecem saber muito bem o que fazer a respeito. Outra cena na qual Isayama usa o contraste para nos fazer sentir o drama da humanidade é a segunda invasão dos titãs. Segundos antes de ela acontecer, o Eren e outros personagens estão lá falando com grande confiança que agora tudo será diferente, que eles foram treinados para aquela luta e com grande motivação para enfrentar os titãs. Segundos após, vários daqueles personagens estão sendo dizimados e o Eren falha em acertar seu inimigo. Novamente, a humanidade sofre um baque tremendo e não consegue reagir. Tudo isso é feito para nos mostrar o quão terríveis são os gigantes, ao invés de apenas falar, para nos fazer sentir a apreensão que aqueles personagens estão sentindo e a impotência da humanidade diante de seus algozes. Então essa tática do contraste é habilmente usada pelo autor com esse preciso intuito de nos passar certas informações de maneira mais eficiente. Mas há outras cenas nas quais ele usa outros artifícios para gerar impacto no público. Veja, por exemplo, a cena do discurso do Armin quando ele está tentando convencer o exército a não matar o Eren. Ali não é usada a tática do contraste, porque o que Isayama pretende é ir aumentando gradativamente o drama da cena. Então vemos inicialmente que os protagonistas estão acuados em uma delicada situação por conta de o Eren ter se transformado em titã, etc. Os humanos estão obviamente com medo e dessa forma está havendo ali um interrogatório com o Eren para saber se dá para confiar nele ou não. Logo em seguida, o Isayama faz com que o comandante desconfie do que o Eren está falando e ordene sua execução. Esse evento eleva a atenção da situação. Após, vemos que o Eren escapou da morte usando seus poderes de titã, o que só deixa os humanos ainda mais apreensivos. Aqui o autor poderia ter feito seus protagonistas fugirem, o que poderia ter dado certo também, mas o Isayama preferiu outra coisa. Ele quis usar o resto da cena para exaltar o personagem do Armin e aumentar a carga dramática. Então ele novamente coloca o leitor na posição de apreensão, porque novamente existe uma chance de os heróis se salvarem, desde que o Armin faça um bom discurso de convencimento. E aí nós vemos a intensa discussão deste com o comandante, na qual o herói tenta usar todos os argumentos que consegue, mas aparentemente sem sucesso. Ao final, quando tudo parece perdido e a execução do Eren parece certa, surge o Pixis e o salva aos 45 do segundo tempo. Então perceba que a cena vai sendo conduzida por meio de vários eventos que alteram a dinâmica, gerando diversas sensações no público. Esses eventos que mudam o caminho pelo qual a cena está se desenrolando são chamados beats de roteiro. As cenas são construídas com vários beats que vão mudando o que está acontecendo e tornando tudo muito dinâmico. O contexto geral é o questionário. A ordem de execução é o primeiro beat. O Eren usar seus poderes para se salvar é o segundo. A escolha de tentar convencer novamente o comandante ao invés de fugir é o terceiro. O discurso do Armin é o quarto e por aí vai. Várias das grandiosas cenas de Shingeki são pontuadas com vários beats que vão alterando a dinâmica dos acontecimentos e deixando tudo muito interessante. Nisso também o Isayama é muito bom. Note-se que evidentemente todo o roteiro, tanto bom quanto ruim, tem beat.
beat de roteiro é uma coisa que está presente em todas as obras. A questão aqui é que tem autores que sabem usar isso com habilidade e outros que não sabem, e o Isayama sabe. Agora que eu fiz 2 elogios 100% a Shingeki no Kyojin, é chegada a hora de fazer alguns meio elogios e algumas críticas. Acho que agora é hora de dar um respiro e pedir para você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever e ativar o sino para receber vídeo novo de anime e mangá toda segunda às 5h15. E para os demais, é hora de pedir para espalharem a palavra de Zé Médio pelos confins da internet. Beleza? Sigamos. Um semi-elogio que farei a esse início de Attack on Titan é quanto às questões temáticas da obra. De fato, Shingeki aborda várias questões muito interessantes nesse começo, como por exemplo a lógica da guerra, o dilema moral que é o sacrifício de muitos diante das quase suicidas expedições contra os titãs, dilema este que se intensifica quando consideramos que essas expedições são quase sempre inúteis. Também são retratados todos os traumas psicológicos dos envolvidos nessa batalha e a motivação por trás de muitos daqueles soldados, que geralmente é de proteger o que eles amam, muito mais do que o combate em si. Isso fica claro naquela cena na qual muitos querem desertar do exército, na hora que o Pix está explicando o plano de usar o Eren para tapar o buraco na muralha. O que convence os desertores a voltar ao campo de batalha é a fala do Pix de que eles podem ir embora, mas que isso acarretará no fato de que os seus familiares vão passar o resto de suas vidas acuados e com medo dos titãs. Então eles, por conta de suas famílias, terminam voltando para uma luta que eles não queriam lutar, né? Enfim, várias questões estão ali, mas eu não posso fazer um elogio completo porque quase nenhuma delas é realmente desenvolvida. Elas permeiam a história, mas não são aprofundadas, então eu vou dar um meio ponto aí. Há apenas um tema desses que é mais bem trabalhado, e isso porque ele está diretamente envolvido na construção do Eren, que é a contraposição entre liberdade e segurança. Veja você que essa é uma das grandes discussões da filosofia política, um dos debates mais constantes que existem na história da humanidade. A última vez que vimos essa conversa acontecendo, por exemplo, foi no auge do Coronga, onde novamente esses valores foram contrapostos no discurso público. Shingeki traz também essa discussão, na qual o Eren é um infatigável defensor da liberdade, expressando intensa revolta pelo fato de a humanidade ficar acuada dentro das muralhas, vivendo como gado, como ele mesmo diz. Para ele, tudo aquilo é inaceitável e as pessoas deveriam ansiar por ver como é o mundo fora dos muros, como são os oceanos, os desertos, as florestas, enfim. Ele defende que a humanidade não desista da luta pela própria liberdade. Já a maioria da sociedade, e dentre os personagens mais importantes, o Jean, são os defensores da segurança. Eles não querem correr o risco que a guerra envolve, não querem atrair ainda mais a atenção dos titãs e preferem encontrar um ponto no qual eles estejam seguros e tentando viver suas vidas cotidianas, buscando não pensar na terrível situação na qual se encontram e etc. Dá pra entender ambos os lados nesse debate, mas a série pende mais pro lado do Eren, ao menos por enquanto. Enfim, essa questão é colocada de forma satisfatória no roteiro, mas as outras não, então fica o meio elogio aí. Já que começamos a falar dos personagens, acho que tem uma coisa ou duas pra dizer acerca da Mikasa. Eu vejo que a galera não gosta muito dela, porque ela basicamente vive em função do Eren e não tem personalidade. Eu entendo o ponto, e é realmente verdade que ela é tudo isso, mas a questão é, eu não a considero um personagem ruim, porque tudo isso me parece bem justificado pela obra. A Mikasa não é carismática, é certo, mas isso parece intencional. Ela vive em função do Eren porque ele salvou a vida dela quando eles eram crianças. E o trauma de ter passado por tudo o que passou e vivido tudo o que viveu a tornou uma pessoa apática, quase sem emoções, anestesiada. Ou seja, ela é assim, mas tudo isso é construído pelo enredo de Attack on Titan, então acho que a galera pesa demais na dela e sem motivo. Não sei se outras coisas acontecerão no futuro que me farão mudar de opinião, mas por enquanto acho que a construção dela está correta. Inclusive uma coisa que gostei no modo como ela foi escrita, foi a diferença da maneira como ela pensa e fala com o Armin e Eren, e a forma com a qual ela fala com todos os demais. Diante de seus amigos mais próximos, ela ainda é meio mosca morta, mas consegue articular mais os raciocínios. Quando tá falando com os outros, ela é totalmente robótica, como naquele patético discurso que ela fez para tentar motivar as tropas a lutar contra os titãs, logo após, entre aspas, descobrir que o Eren tinha morrido. Essa dificuldade em se comunicar com os outros reforça o ponto de que ela ficou assim por conta do trauma que sofreu, não conseguindo mais se conectar com os demais, fora o Armin e o Eren. Já com o Armin não seria tão bonzinho, e aqui entramos na parte dos defeitos de Attack on Titan. Basicamente a caracterização dele é mal feita. O Isayama quer nos convencer de que ele é um personagem inteligente. Em vários momentos outras pessoas dizem isso dele, e algumas cenas são construídas para que ele brilhe.
Mas a bem da verdade, nesses primeiros arcos da história, essa fama de inteligente dele é totalmente injustificada. Por exemplo, tem uma cena na qual a Mikasa diz que ele tem um bom julgamento e que salvou a vida dela por conta disso alguns anos antes. Naquela hora, o Armin não sabe de que situação ela tá falando e fica meio cabreiro. Alguns episódios depois, o Eren diz a mesma coisa e explica qual foi essa situação. Foi no primeiro ataque dos titãs. Ao ver seus amigos correndo em direção a um gigante que estava destruindo a casa deles, o Armin foi até um soldado e pediu ajuda. Esse soldado foi o responsável por salvar a vida do Eren e da Mikasa. Legal, tudo isso nós já tínhamos visto no primeiro episódio, mas aí eu pergunto, precisa ter inteligência acima da média ou julgamento diferenciado para ver seus amigos correndo para a morte certa e pedir ajuda? Não seria isso o óbvio dos óbvios? Por que eu deveria achá-lo inteligente por ter feito o óbvio? Outro dos planos do Armin foi o de usar o misterioso titã que estava batendo nos outros titãs como um aliado para chegar até a torre. Novamente eu pergunto, o que tem de genial nisso? Você tá lá vendo um titã que não ataca humanos e só bate nos outros gigantes e tem a ideia de usá-lo a seu favor. Não é uma coisa que qualquer um pensaria? Mais uma, ele pensa naquele plano de usar o Eren para tapar o buraco da muralha. Porém, perto do buraco da muralha, tem uma quantidade muito grande de titãs que estão usando esse buraco como porta de entrada para a cidade. Então o Armin pensa, ora, o Eren não pode lutar contra esses titãs porque ele vai estar com as mãos ocupadas segurando a rocha. Então temos que botar soldados ali junto com ele para matar os gigantes e abrir caminho. Não é também isso muito óbvio? Em resumo, o Armin é reputado como gênio nesse começo, mas não mostrou nenhuma genialidade. Na verdade, aqui o Isayama comete um erro comum em várias obras que trazem personagens supostamente inteligentes, que é o de fazer esse personagem parecer acima da média por meio do emburrecimento dos outros. Então não é o Armin que sabe muito, os outros é que são forçados pelo autor a saber muito pouco para que ele possa se sobressair. Como essa é uma das grandes características desse personagem, sua construção fica gravemente prejudicada nesse começo. Não é um completo desperdício porque ele tem outras questões sendo trabalhadas, como aquela coisa dele lutar contra a própria covardia, etc. Mas fica capenga. E é aqui que eu entro no último ponto desse vídeo e que é a maior crítica que vou fazer a Shingeki. O Isayama é mestre em contar a história e em conduzir a dinâmica das cenas, mas frequentemente o conteúdo dessas cenas é mal feito. Digo isso porque a cena do discurso do Armin contra o comandante que queria matar o Eren é um exemplo disso. Já elogiei aqui a forma da cena, a sua construção e o seu andamento, mas tudo isso só funciona se você tiver a boa vontade de ignorar o conteúdo da cena. O problema aqui é justamente esse que acabamos de retratar. Essa é mais uma daquelas ocasiões nas quais o Armin é tratado como gênio, por dizer o óbvio. Aqui, o autor quer nos convencer de que o argumento do Armin foi genial quando ele disse que o Eren era aliado já que ele não atacava humanos, mas apenas titãs e que os titãs o atacavam de volta. O anime usa até elementos visuais para dar a entender que essa é uma grande sacada, mas isso não é óbvio? Se o titã tá atacando titãs e tá defendendo os humanos, ô minha Cacilda, a conclusão lógica é que ele é um aliado. Não tem nenhum insight aqui. A cena é bem conduzida do ponto de vista formal, do andamento, dos eventos que o Isayama usa para manter a coisa interessante. Mas o debate que está acontecendo é asinino. O Armin tá falando uma trivialidade e o autor quer que eu ache genial. Quer outra cena desse mesmo tipo? O flashback da Mikasa. Também já o elogiamos aqui. É um bom flashback e eu penso que justifica o comportamento atual da personagem. A Mikasa ser o que ela é hoje em dia é coerente com o que ali foi mostrado. Mas como não estranhar o modo como ela virou a chave naquele flashback? Ela estava morrendo de medo e acuada por seus sequestradores. Aí chega o Eren e a salva e tudo mais. Só que aí o Eren é pego pelo terceiro sequestrador e aí o dilema está posto. A Mikasa está ali paralisada, sem conseguir fazer nada para salvar seu colega. E aí o Eren começa a falar como ela tem que lutar, como quem não luta perde, enfim, o famoso Tatakai. Aliás, que chatice do caralho esse anime com esse negócio de Tatakai, hein? Aí a Mikasa lembra de quando ela era ainda menor e via a lógica da natureza, mas fingia não ver, onde os animais se matam uns aos outros para se alimentar, onde ela mesma e sua família se aproveitavam de animais mortos por seu pai para jantarem toda noite, etc, etc. Aí ela chega à conclusão de que o mundo é cruel e pronto. Ali ela virou a chavinha, meteu uma facada nas costas do cara e virou essa mosca morta que ela é hoje. Ou seja, o trauma do acontecimento me parece uma justificativa plausível para ela ter ficado assim. Mas quando nós vemos a cena em si e o modo como ela virou o que virou, não tem como não achar mal feito. A forma da cena é boa, o conteúdo é besterol. Também tem uma cena do Jean, ou Jean, abrasileirando um pouco, que é isso também, que é aquela na qual ele tá vendo
um monte de companheiro dele sendo morto pelos titãs e ele começa a hesitar, ele quer fugir, mas ele fica hesitando sem saber o que fazer. Mas no final das contas ele termina, sei lá, acordando pra vida e fugindo e chamando seus companheiros pra fugir junto. Beleza, a cena é interessante até por conta do Jean enfrentando seus demônios internos e tudo mais. Só que depois o Isayama quer fazer com que eu acredite que isso foi uma genialidade muito grande. O outro cara vai e diz que ele, eu acho que até o Marco, não tenho certeza, que você entende o que é ser uma pessoa fraca e tem um bom julgamento. Ô meu caralho, o cara só disse que era pra fugir, tava o Titã lá matando geral e o cara chamou os outros pra fugir. É só isso, não tem nada demais. Então, querer fazer isso ser mais do que é uma maneira desajeitada de escrever essas cenas. Enfim, meus amigos, o vídeo já vai se alongando e eu teria uma crítica a fazer ao humor de Shingeki no Kyojin, o modo como Shingeki no Kyojin conta piadas, mas o vídeo já tá muito grande, então o resumo é esse. Shingeki no Kyojin é uma obra que começa muito forte. A habilidade que o Isayama tem de manter o público curioso quanto à sua história, sempre colocando um elemento novo de impacto para manter a peteca no ar, e sua capacidade de conduzir cenas grandiosas por meio dos chamados beats de roteiro, e aliás tem outras cenas que poderíamos comentar aqui, mas aí ficaria ainda maior o vídeo, faz com que Attack on Titan cative o leitor/espectador de maneira muito eficiente. Para além disso, há temas interessantes sendo trabalhados aqui, apesar de a maioria deles não ser aprofundado, mas só deles estarem presentes já agregam algo à série. Apesar disso, há uma certa dificuldade que Shingeki tem de desenrolar certos diálogos, certas cenas e certos acontecimentos de maneira natural. Então frequentemente você está hipnotizado pela história, pela sucessão dos eventos e se empolga com as grandes cenas. Mas sempre fica aquele pequeno incômodo no fundo da mente que diz para si mesma: isso aqui não faz muito sentido não, poderia ter sido mais bem feito. De toda forma, gostei bem do que vi aqui e estou curioso para ver o resto. Por enquanto é isso, muito obrigado a quem veio até o fim. Se inscreve no canal quem ainda não for, compartilhe o vídeo para continuarmos crescendo. Semana que vem, trarei mais um campeão de pedidos aqui de vocês. Acho que vocês vão se interessar por esse. Até lá.